E o general Mário Fernandes, que atualmente está preso, gente, confirmou ao Supremo Tribunal Federal ser o autor daquele plano para matar o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, além também do ministro Alexandre de Moraes. Quem vai dar detalhes desse depoimento é a Janaína Camelo, direto de Brasília. Jana, conta mais detalhes, por favor, para a gente. Pois é, Mário Fernandes disse isso, Márcia, deu essa declaração durante o interrogatório dele, né, na ação penal, que aconteceu ontem. E aí o que ele disse? Ele disse que, na verdade, o que ele quis foi digitalizar o que ele estava pensando, mas que ele não mostrou isso para ninguém. Bom, embora essa confirmação dele, ele ter dito que não mostrou para ninguém, a Polícia Federal, durante a operação ali, nas diligências, descobriu que ele imprimiu cópias desse plano, né? O plano ali denominado Punhal Verde e Amarelo. Ele imprimiu isso, inclusive aqui no Palácio do Planalto, porque na época, Márcia, ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Na gestão ali de Jair Bolsonaro. E as diligências ali da Polícia Federal descobriram também que logo depois que ele fez essas impressões de 3 cópias, ele foi para o Palácio da Alvorada, onde estava ali no momento o então presidente Jair Bolsonaro, estava também Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro e hoje é o delator. Ele foi questionado sobre essas impressões, por que imprimiu essas cópias. Ele disse que era para poder ver melhor, ler melhor o documento, para não forçar muito a vista. Mário Fernandes, ele, general do Exército, né, está preso, como você disse. Ele foi classificado ali na delação por Mauro Cid como um dos aliados mais radicais de Jair Bolsonaro ali, numa tentativa de golpe. Ele, na operação que descobriu esse plano, aquela mesma operação, Márcia, que envolve os chamados kids pretos, aqueles militares de forças especiais que tentaram executar esse plano, né, num plano ali, o Copa 2022, que seria a execução desse plano, Punhal Verde e Amarelo, que previa prender autoridades públicas, matar, até neutralizar, diz ali o documento, o ministro Alexandre de Moraes, o então presidente eleito Lula, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E isso também envolve o general Walter Braga Neto, porque um desses militares ali, segundo a delação de Mauro Cid, se encontrou com o general Walter Braga Neto dias antes de tentar executar esse plano, que ele teria recebido ali dinheiro numa sacola de vinho, do general Walter Braga Neto, segundo ali Mauro Cid, que seria para financiar esse plano, para executar esse plano Punhal Verde Amarelo. Bom, a gente vai ouvir um trechinho desse momento em que o general Mário Fernandes confirma que ele foi o autor desse plano. Vamos ouvir. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento Punhal Verde e Amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Bom, a operação que descobriu esse plano, inclusive, era um plano bem extenso ali, bem detalhado, Márcia. Incluía o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, de outras autoridades, e previa ali o uso de um arsenal de guerra, como vários tipos de armamento, como fuzis, metralhadoras, granadas, né? Previa até o envenenamento dessas autoridades, enfim. Mário Fernandes está preso, não só ele, como também todos os outros militares que estavam envolvidos para executar esse plano, os militares das forças especiais. Walter Braga Neto também, que está incluído aí nessa história toda, também se encontra preso. Mário Fernandes, ele foi ouvido, Márcia, no interrogatório dos réus do Núcleo 2. O Núcleo 2 seriam aqueles que teriam gerenciado as ações para executar o plano de golpe que teria sido coordenado por Jair Bolsonaro. Márcia. Obrigada, Jana, pelas informações. A gente vai voltar agora com as nossas comentaristas, a Deise e a Mônica, começando pela Deise. Com esses novos depoimentos, pode realmente dificultar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro nesse processo?
Eu acredito que sim, Márcia. A situação vai ganhando outros contornos e quando a gente vê um general, né, um alto representante das Forças Armadas naturalizando essa violência, que por enquanto ela foi simbólica, né, mas naturalizando essa violência, isso é um motivo de grande preocupação, sim. Eu acho que a gente tem discutido tanto aqui em relação a essa politização do judiciário e falando dessa supremocracia, fatos como esse dão a entender que as coisas não devem melhorar para o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro por causa desses depoimentos do entorno, né? Obviamente, todo mundo aqui viu que não é um depoimento dele, mas essa naturalização dessa violência simbólica contra o vice-presidente, contra o presidente e contra o ministro, que no fim julga e protagoniza todo esse cenário, acho que a gente consegue concluir daqui que o resultado não deve ser tão favorável. O próprio Flávio Bolsonaro, em entrevista aqui no jornal, entrevista com a gente, ele falou justamente desse eco que tem ressoado na sociedade em relação a já um possível desfecho que todo mundo imagina nesses julgamentos do STF. Então, declarações como essas do general, elas tendem a corroborar um cenário não muito positivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mônica, você concorda também? Você acredita que ele pode chegar a ser preso por esse processo do 8 de janeiro e que a direita diz que não houve nenhum tipo de golpe, mas vai ficando cada vez mais claro que houve pelo menos uma tentativa ali, né? Um planejamento, segundo as investigações. Márcia, o que é certo é que houve coisas muito erradas. Houve atos naquele 8 de janeiro e até antes, né? Quando queimaram aquele ônibus, assim, uma série de situações que são inadmissíveis dentro de um país minimamente civilizado. E aí, o que está acontecendo hoje? Tem um lado dizendo, prende logo, Bolsonaro preso, viva, amanhã está preso, né? Ansiosos por vê-lo preso. E um outro lado dizendo, coitadinho, Bolsonaro está sendo perseguido, ele é vítima, o Supremo é a ditadura do Supremo. E nenhum dos dois lados está entendendo e se lembrando que a importância fundamental deste processo e desse inquérito é entender a verdade. Não é um tabuleiro de xadrez onde as pessoas estão mexendo suas peças. É uma situação real em busca da realidade do que aconteceu dentro deste país, na nossa capital. Esta é a grande questão. E aí eu vi gente dizendo, agora não é importante, são os depoimentos do segundo grupo, do núcleo 2, que são pessoas menos importantes. É exatamente aqui, nesses depoimentos, que nós vamos encontrar os pequenos detalhes, as respostas às perguntas que os cabeças não estão dando. É importantíssimo que a gente escute e que se busque a verdade para que se faça justiça e que se evite que aquilo se repita, porque isso é consenso entre todos nós, que não pode voltar a acontecer.